Malta e é hora de jornalismo responsável, mas que jamais perde o otimismo. Mulher de 61 anos de idade é vítima de sequestro relâmpago na Asa Sul. Ela passou por momentos de terror na mão dos criminosos que eram menores de idade. A vítima ficou cerca de 3 horas sob o poder dos adolescentes. Ela só foi liberada em um matagal próximo a Unai, Minas Gerais, cerca de 170 quilômetros daqui do local onde foi sequestrada. Unidade na Asa Sul de grande rede de padarias é flagrada furtando energia elétrica. Kátia Gomes. Pois é, Malta, essa energia elétrica que estava sendo furtada dava para abastecer 1.500 casas por mês. Além da padaria, a Neoenergia também descobriu irregularidades em estabelecimentos de Águas Claras, Riacho Fundo e Saã. Obrigado, Kátia, pelas informações. Sejam muito bem-vindos. O nosso jornal já está no ar. Tem que fazer um rápido intervalo. Será que eu posso chamar uma foto de telespectador antes da gente ir embora? Tem como? Gente, é o seguinte, quando você manda uma foto assistindo ao nosso jornal pro @FelipeMaltaTV, que é o Instagram que está aparecendo aqui, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente bota a sua foto na tela para poder te prestigiar e te agradecer pela audiência. E hoje quem está com a gente é a Priscila Santos, que postou essa foto, eu acho que um dos eventos do SBT, e que disse: hoje foi um dia muito especial para mim, conheci um cara muito fantástico, obrigado. Te desejo tudo de bom nessa vida, que Deus te abençoe. Obrigado, viu, Priscila, pela audiência de todos os dias e que bom que a gente se encontrou pessoalmente para você poder postar essa foto aí no Instagram. Você que está em casa, tira uma selfie com o jornal atrás, com a gente aparecendo, que quem sabe ainda hoje a gente ainda coloca a sua foto no ar. É só tirar essa foto e mandar para @FelipeMaltaTV. Outra coisa, esse intervalo que a gente vai fazer agora é o primeiro e o único de hoje. Então, na volta, a gente segue com o jornal até o final sem parar. Combinado? Até já! A gente já está de volta e deixa eu pedir licença aqui para falar com vocês sobre a 25ª edição do Teleton, a corrente do bem do SBT para ajudar as crianças da ACD. Esse ano o Teleton acontece nos dias 4 e 5 de novembro, quer dizer, é amanhã e depois, né? Já está chegando. E vai ser transmitido diretamente dos estúdios do SBT em São Paulo. Para celebrar essa data especial, a canção Depende de Nós, que é um marco cultural da história do programa, será a música tema e volta a ser interpretada pela cantora Fafá de Belém. A transmissão pelo SBT será dividida em 2 etapas. Na sexta-feira, dia 4, das 10h30 da noite à 1 da manhã, e no sábado, dia 5, das 9 da manhã até 1 da manhã de domingo, uma maratona do bem. As doações já podem ser realizadas e esse ano você pode ajudar pelo Pix. Use as chaves para doações. Primeiro telefone, DDD 11 94311 0144 ou doeteleton@acd.org.br. Você também pode doar pelo site teleton.org.br. As tradicionais doações por telefone continuam, tá? Número 0500 123 4505 para doar R$5. Final 20 para doar R$20 e 0500 123 45 final 40 para doar R$40. Participe, o Teleton precisa de você. E agora a gente começa o nosso jornal para valer. Uma mulher foi flagrada furtando vários produtos dentro de um mercado em Planaltina de Goiás. Quem traz os detalhes para a gente sobre esse caso é a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde. A polícia já identificou essa mulher? Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Essa mulher foi identificada pela própria dona do supermercado. Ela disse, inclusive, para a nossa produção, que essa mulher é uma moradora ali da região e ela costuma frequentar o mercado. Justamente por isso que ela não imaginava que essa mulher estava furtando os produtos ali do estabelecimento. A mulher disse, inclusive, né, depois de ter descoberto esse furto, que ela já teria furtado ali pelo menos 3 outras vezes os produtos. E ela foi flagrada por imagens de câmeras de segurança que mostram, né, como ela foi ali cara de pau. Ela passa pelo corredor e começa a colocar todos os produtos dentro da própria bolsa, como se ela estivesse colocando dentro de uma cesta de compras. Aí ela coloca um produto, olha, anda, escolhe outro produto, coloca dentro da bolsa também. Aí ela percebe que está sozinha, que ninguém está vendo, e ela vai e começa a colocar mais e mais e mais produtos. O prejuízo, Malta, segundo a proprietária, passa de R$400.
E ela pegou goiabada, Toddy, leite condensado, sopão, macarrão, biscoito, entre outros produtos. Segundo a polícia, eles já estão indo atrás, né, dos responsáveis para tentar entender ali o que aconteceu. A polícia vai tentar identificar, localizar essa mulher, né, já que ela foi identificada pela própria dona do supermercado. Mas a imagem é realmente impressionante. Quem olha pensa que ela está ali fazendo compras, né, colocando os produtos dentro de como se ela estivesse colocando dentro de um cesto, mas na verdade ela está colocando dentro da própria bolsa. E a dona do mercado, ela disse que essa mulher sempre costuma ir ao mercado com uma bolsa grande, né? Ou seja, a proprietária já identificou que ela é responsável por pelo menos 3 furtos, mas ela pode ter furtado mais vezes, já que ela era moradora ali da região e sempre frequentava esse supermercado, né? E as imagens mostram claramente ela pegando ali os diversos produtos. Eu acho que ela não deve ter percebido que o supermercado tem câmeras de segurança, porque ela vê que está muito fácil, que não tem ninguém ali no corredor, não passa nenhum funcionário. E aí, quanto mais ela pega, mais ela se sente segura para pegar mais e mais produtos, malta, né? Todos os produtos ali de alimentação que ela pega, macarrão, né? Ela pega leite condensado também, ela faz uma verdadeira compra ali, né? Mais de R$400, prejuízo muito grande. Eu volto com você, malta. Muito obrigado, Kátia. Pelas imagens, a gente percebe que ela está levando gêneros alimentícios, então eu gostaria aqui de ponderar o razoável sobre isso que está acontecendo. É importante sim que a polícia identifique e vá atrás dessa senhora, porque crime é crime e a gente não pode simplesmente passar a mão na cabeça só porque ela esteja passando necessidade. Por quê? Porque também a gente está falando de um pequeno comércio que não pode ser alvo de furto todo dia. Daqui a pouco é o próprio comerciante que não consegue fechar as contas. Ele também tem funcionários para poder pagar o salário, pessoas que também dependem do salário que recebem ali para colocar comida em casa. Então o que é certo, o que é errado. E levar algo de dentro de um mercado sem pagar é errado. O que eu gostaria de ponderar? Que é importante que a Prefeitura de Planaltina de Goiás vá até a casa dessa mulher e diga: olha, a senhora foi flagrada cometendo um crime. Há suspeita de que a senhora está cometendo esse crime reiteradas vezes. Estamos aqui para descobrir o seguinte: qual que é a situação da sua família? A senhora está vivendo em extrema miséria? Então a gente vai te apresentar os programas do governo federal, os programas da Prefeitura que podem aliviar a barra da senhora. Se tem criança dentro de casa, se tem idoso, para que ninguém aqui passe fome. Agora é importante que a senhora saiba que esse tipo de crime não vai ser tolerado. Precisa de ajuda para encontrar um emprego? Tá podendo trabalhar? Então vamos trabalhar? Então é o seguinte, a gente está vendo uma pessoa que está levando alimento. Isso é certo? Isso não é certo. Mas é importante acender o sinal de alerta para que a Prefeitura vá atrás dessa família e descubra o que está acontecendo ali dentro. Porque se tiver criança chorando de fome dentro de casa, não há mãe que não vá atrás de um mercado para buscar comida. Agora, se a situação não é essa, se essa mulher está ali cometendo furto, que é mais fácil para ela pegar comida no mercado do que sair para trabalhar, aí não pode. Aí é preciso agir para que ela pare com isso, porque o que é certo e o que é errado é errado. Uma mulher, isso aqui é de todo errado e nós já vamos falar juntos já. A sequência de erros que existe nesse fato que a gente vai noticiar e por que o Brasil está do jeito que está. Uma mulher foi vítima de sequestro relâmpago ontem à noite aqui no Plano Piloto. Ela estacionava o carro na frente do bloco onde mora, na 411 da Asa Sul, quando foi abordada por homens armados. Homens não, adolescentes, infratores, reincidentes. Essa mulher foi obrigada a se deitar no veículo e seguiu viagem com os bandidos. Ficou refém na mão deles por horas, até ser abandonada às margens da BR-040, sentido Unai. A repórter Vitória Mello vai trazer os detalhes pra gente. Bom dia, Vitória. Oi, Felipe, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, a vítima foi sequestrada aqui neste estacionamento do Bloco P, da quadra 411 Sul. Ela chegava em casa por volta de 8h30 da noite de terça-feira, quando foi abordada por 3 adolescentes. A vítima tinha acabado de estacionar o carro aqui nesta vaga, quando foi surpreendida pelos 3 criminosos. Eu estou aqui com o sobrinho da vítima, o João, que vai explicar pra gente como que foi, né, João, toda essa ação, inclusive câmeras de segurança, Felipe. Aquela câmera ali do prédio flagrou toda a ação. Os bandidos chegam assim que a idosa estaciona, chegam e já surpreendem a mulher e colocam ela no banco de trás do carro.
João estava me explicando, né, como que foi essa cena. João, o que ela disse para você? Boa tarde. Boa tarde. Assim que ela saiu, ela foi conferir se os vidros do carro estavam fechados e os 3 abordaram ela. Um deu um mata-leão e já foi jogando ela no assoalho do carro e o outro já foi assumindo o controle do volante. No percurso, eles usaram uma manta que tinha no carro para enforcá-la e ela chegou a desmaiar 2 vezes daqui até o Unaí. E no meio do percurso eles queriam um Pix, mas ela não estava com celular, queriam um cartão de crédito que também não estava no carro, porque ela estava chegando da caminhada. E eles ficaram irritados com isso de não ter nada para levar. Até que chegando em Unaí, eles viram que ela estava com um relógio que vale, assim, alguma coisa, né? E aí eles pegaram esse relógio e jogaram ela na BR. E aí como que foi esse momento, né? Como que ela conseguiu pedir ajuda? Ela foi para a BR e pediu ajuda para 3 carros que estavam passando, assim, nenhum parou. Até que passou uma ambulância, que ela deu a mão, a ambulância chegou a passar direto, até que ela retornou e resolveu ajudá-la. E depois socorreu e entregou ela para a PRF. Inclusive, as imagens, né, ali da câmera de segurança flagram até o momento que a equipe da PRF traz a sua tia para casa. Isso, eles chegaram aqui quase por volta de meia-noite. Eu já estava aqui andando na quadra preocupado, porque não tinha notícia dela. Até então eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu tinha chegado da faculdade umas 10h30 e não encontrei ela em casa. Você estava até me dizendo que ela te busca sempre ali na estação do metrô, né? Ela sempre me busca no metrô porque eu chego tarde, que eu estudo à noite. E nesse dia ela não me buscou, então eu já fiquei assim preocupado, pensando, nossa, o que aconteceu que ela não me buscou hoje? Aí eu cheguei em casa e não vi ninguém, eu fiquei mais preocupado ainda. Imagens mostram a equipe da PRF trazendo a sua tia para casa, né? Eles foram até o apartamento, né? Isso, eles foram muito cuidadosos. Se não fosse eles, eu não sei nem o que seria hoje, né? Porque ela abandonada no meio do nada. Aí eles chegaram, tiveram todo o cuidado de levar em casa, me explicar o que aconteceu, falar pra gente fazer boletim de ocorrência, a gente foi, e foi assim, a sorte, né, eles. E na mesma madrugada, vocês receberam uma ligação da polícia porque tinham apreendido esses adolescentes. Isso, a PM veio aqui informar a gente que já tinha encontrado o carro, encontrado os 3, aí pediu pra gente ir lá fazer o reconhecimento e das pessoas, né, e ver o carro. A gente viu que o carro estava intacto, só levaram o step e ainda tá lá para perícia o carro também. E como que é aqui, né, a quadra, questão de segurança, questão de iluminação? Foi 8h30 da noite, ainda um horário de grande movimento, né, não é tão tarde. Isso aqui na quadra é recorrente, assim, assalto de carros. Não tem 3 meses que levaram a roda de um carro. O carro já foi assaltado aqui também tem uns 3 meses. Então é sempre recorrente. A iluminação aqui é muito ruim, é muito escuro à noite. Você vê que 8h30 nem é tão tarde, mas aqui já é perigoso. E como que a sua tia tá agora? Agora ela tá assim feliz por estar viva, mas assim muito abalada. Toda vez que vai sair já fica com medo, olhando para trás. E para andar assim de carro acho que vai ser difícil de novo. Que é muito pavor, né? Fica um trauma. E vocês, né? Eu acredito que esteja dando todo aquele suporte, mas também é difícil até para você passar por esse trauma. Isso, ainda mais que eu chego à noite, é muito assim, dá mais medo ainda, já é perigoso, né? Que eu chego às 10h30. Mas a gente fica feliz por ela estar viva e assim, com mais medo ainda de andar à noite, porque não muda nada, né? Você vê, tem tempo que aqui é escuro, mas a gente não vê uma mudança assim. E esses jovens, né? A sua tia chegou a fazer o reconhecimento, a polícia inclusive disse que eles já tinham ocorrências, né? Isso, os 3 já tinham passagem pela polícia e tinham 2 de 17 anos e um de 16. E a PM chegou até a falar que a família de um pai e a mãe trabalha, mas mesmo assim ele continua nessa vida do crime. E para você, né, como que é passar por esse trauma e ter sua tia, né, envolvida por toda essa situação, porque eu acredito que foi um susto para você vê-la chegando naquele estado que ela estava. Na hora a gente fica assim, até sem reação, fica em choque, até a gente conseguir digerir, assim, no IML, assim, que eu fui chorar e entender o que estava acontecendo, porque entra tudo assim no automático, né. E foi isso, é muito grato por pelo menos ela estar com esse relógio e eles pegarem e largarem ela, porque senão poderia ter acontecido algo pior. Muito obrigada, João, pelas informações, por ter participado aqui com a gente no nosso jornal. Obrigada, viu? É isso, Felipe. Então agora, né, a senhora de 61 anos está em casa, está se recuperando desse susto, desse trauma, né, que fica com certeza não só para ela, para o sobrinho,
mas para todos os moradores aqui, como o João comentou, né, aqui não é tão claro durante a noite, a iluminação não é tão boa. Outros casos de furtos já ocorreram, né, sequestro, segundo ele nunca tinha ouvido falar até então, mas fica, né, essa sensação de insegurança, né, ficar por aqui, os moradores que não têm garagem e aí precisam parar aqui nas vagas da quadra, mesmo vagas públicas. Eu volto com você, Felipe. Muito obrigado, Vitória. Ainda que tivesse iluminação, ainda que tivesse monitoramento, nós estamos falando de um crime cometido por 3 adolescentes infratores que já têm passagens pela polícia, já são reincidentes, quer dizer, em outros momentos foram pegos delinquindo e que continuaram na rua. Ou a gente muda a legislação e a maneira com que a gente lida com esses jovens que decidem continuar no crime, ou nós continuaremos aterrorizados na mão de mini criminosos. Criminosos que parecem ser aprendizes no mundo do crime, mas que agem com muito mais maldade do que bandido que está há anos delinquindo. Esses 3 jovens, como vocês viram na tela, pegaram essa senhora, deram um mata-leão numa idosa de 61 anos de idade e jogaram essa senhora dentro do carro. Depois a abandonaram às margens de uma rodovia. Não foi a primeira vez que esses 3 decidiram fazer o mal. Em outras vezes eles já tinham sido pegos pela polícia cometendo crimes. E aí? Se o ECA funciona, ele precisa funcionar para dar uma segunda oportunidade para adolescentes que escorregaram e que querem uma vida nova, mas para punir, evidentemente, aqueles que decidem continuar no mundo do crime. O que fazemos nós? Continuaremos reféns desses adolescentes que 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes cometem crimes e continuam soltos? É assim que a gente vai construir um país diferente? Eu compreendo que há uma parcela de jovens que, por razões múltiplas, escorregam em um determinado momento da vida antes de começar 18 anos e podem até se arrepender e merecem uma segunda chance. Não é este o caso que a gente está vendo agora. A gente está vendo 3 sequestradores menores de idade que antes de completarem 18 anos já fizeram várias vezes o mal, já cometeram crimes várias vezes. Quem é que deixou esses meninos soltos? Não é possível, porque até onde eu sei, o Estatuto da Criança e do Adolescente realmente prevê uma punição muito mais branda para quem é menor de idade no Brasil, mas prevê pelo menos 3 anos de reclusão. Por que eles não estão reclusos numa unidade de internação? Quem é que está deixando a solta? Essa pessoa é responsável por esse sequestro relâmpago, pelo pânico que essa senhora viveu. E graças a Deus não estamos aqui falando de uma senhora que foi morta por 3 mini sequestradores, e sim abandonada às margens de uma rodovia. Veja a situação do nosso país. A gente começa noticiando que uma mulher foi sequestrada e tem alívio de dizer que ela não morreu, sendo que o sequestro por si só já é terrível. Os vizinhos dessa senhora, evidentemente, estão muito assustados. E a Vitória, quando esteve ali, conversou com uma moradora da quadra, que até se emocionou na entrevista, sabendo do que a vizinha passou. Vamos ouvir. Na quadra mesmo não tem policiamento. Não tem. A senhora, como moradora, como que se sente para parar o carro aqui à noite? Ah, insegura, né? Totalmente insegura, porque até mesmo que esse estacionamento aqui a gente achava que era o mais seguro, entendeu? Imagina lá atrás. E como eu saio o dia todo para trabalhar, quando eu chego eu não encontro estacionamento aqui, eu só encontro atrás. Uhum. E como que fica? Fica difícil. E aí ver sua vizinha, né, sua colega ali, passar por esse tipo de situação? É muito difícil. Você até se emociona. Uhum. É. Ela chegou... Quando ela foi ontem lá em casa, porque eu não fiquei sabendo, eu só fiquei sabendo no outro dia, né, que ela foi, a filha dela me avisou de manhã cedo. Uhum. E o que ela disse quando foi na sua casa? Nossa, ela disse que passou um terror. Ela nunca imaginou que ela fosse passar na vida. Nunca. Ela disse que foi muito torturada, muito. Foi muita tortura. Ela tá com o pescoço que ela não consegue nem levantar. Uhum. De tanta tortura, eles colocaram ela no piso do carro e botaram o pé em cima dela. Então agora é recuperar desse trauma, né? É. Uhum. E vocês precisam cobrar, né, a segurança. É, isso mesmo. Pode ser que agora aqui com reportagem, né? Uhum.
Compreendo muito o pedido da senhora, tá? E fica aqui sim o nosso apelo à Polícia Militar do Distrito Federal para verificar se lá pro final da Asa Sul existe policiamento adequado. Mas uma vez mais eu vou dizer, não existe policiamento que resolva se quando a polícia prende a justiça soltar. Não há polícia que seja suficiente para o fato de que quando alguém é pego em flagrante delinquindo, em poucos dias estará de volta em liberdade. Então, o que a gente tem que cobrar é uma punição eficiente. Ah, mas são menores de idade. São menores de idade. Mas nesse caso específico, a gente está vendo 3 jovens que decidiram que não querem cooperar. Eles querem continuar praticando crime. Vocês repararam que nenhum deles está roubando pão na padaria para poder levar para casa? Nenhum deles está em estado pleno de necessidade? Não, eles estão sequestrando uma senhora, colocando o pé no pescoço dela, barbarizando com uma idosa de 61 anos e abandonando essa senhora às margens de uma rodovia. Eles estão assumindo todo tipo de risco para uma mulher que estava chegando em casa caminhando. Para esses, a gente vai tratar como uma pessoa que está merecendo uma segunda chance? Porque claramente estão dizendo que não querem, que eles querem continuar barbarizando a vida dos outros. Então, ou a gente desce o nosso país para o chão da realidade e entende que há 2 tipos de menores infratores, aqueles que escorregam, pequeno, e que a gente tem que olhar para eles e falar assim, ó, você vai ficar aqui recluso um tempo para você pensar no que fez e a gente vai te dar a oportunidade para você não voltar para essa vida. Mas tem outro tipo, que não quer trilhar o caminho do bem, que quer continuar barbarizando, e com esses o tratamento precisa ser diferente, mais rigoroso. Intolerância completa com a pessoa que não quer cooperar. Senão, não vai adiantar a polícia. Pode ter um policial na casa de cada pessoa, que não vai resolver. A gente vai falar agora de mais um caso de roubo aqui no Distrito Federal, esse na quadra QR-316 de Samambaia. Imagens de câmeras de segurança mostram a mulher andando, distraída, na calçada, na quadra. Reparem que ela está com uma bolsa e perto de um carro. Olha só. Ela estava falando ao celular, né, aparentemente. Logo em seguida, o ladrão anda em direção a ela, puxa a bolsa e sai correndo. Olha lá, você vai ver agora em destaque na tela, ela está falando ao celular, ele chega, simplesmente pega... Eu não sei se conseguiu pegar, pegou o celular e a bolsa. A vítima tenta correr atrás do bandido rapidamente, né? Mas depois já desiste. O morador da casa que ela estava na frente corre para ajudar. Vai ajudar o quê, né? Fazer o quê? A hora que viu perdendo a bolsa e o celular, a única coisa que uma pessoa faz, se tiver com sangue frio, é deixar o bandido sair correndo. Você não sabe o que ele tem na mão, se é uma faca, se é uma arma. É difícil, gente. O Ministério Público de São Paulo investiga contratos milionários fechados por 30 prefeituras do interior para promover shows. As informações exclusivas foram repassadas ao SBT News e envolvem 93 artistas. No interior de São Paulo, a investigação virou uma ação por improbidade administrativa contra um prefeito, que renunciou ao cargo há 2 meses. A reportagem é de Flávia Travassos e Ricardo Brant. Uma cidadezinha tranquila, de 20 mil habitantes. Mas uma vez por ano, a Expo Mandioca anima os moradores. Foi justamente por causa dos shows que o município, a 270 quilômetros da capital, virou alvo do Ministério Público do Estado de São Paulo. Promotores apuram irregularidades na contratação de 7 prestadoras de serviço e 8 empresas que representam os artistas da festa. Entre eles, a dupla sertaneja Israel e Rodolfo, o cantor Leonardo e o grupo Raça Negra. No total, um gasto de R$1,5 milhão de reais. Mas uma liminar da Justiça impediu parte do evento. Os 3 shows foram cancelados na véspera da abertura da festa, que foi realizada aqui nesta praça da cidade. Os cantores chegaram a receber 50% do cachê. A Secretaria de Administração da Prefeitura de Buri diz que até agora apenas a dupla Israel e Rodolfo devolveu o valor, R$165 mil. Dinheiro que foi depositado numa conta judicial e que, segundo o Ministério Público de São Paulo, deveria ter sido gasto para melhorar a qualidade de vida dos moradores. Eu acho que devia investir mais em medicamento, em enfermagem, médicos, para a pessoa ir lá e não perder tempo também, né? Porque chega lá, às vezes não tem médico para atender. Como mulher grávida tem que sair daqui da cidade para fazer o parto em outra cidade, é complicado, né? Tinha que ter aqui, né? O então prefeito Omar Chaim, do PP, pediu autorização da Câmara Municipal para o gasto. Os vereadores permitiram, mas questionaram de onde viriam os recursos para pagar os shows. A gente viu que estava tirando dinheiro da saúde
da parte da assistência social e também da infraestrutura. Nossa cidade tem grandes necessidades, né? A parte da saúde, principalmente, tem pessoas aí esperando exames médicos. Conseguimos falar com o ex-prefeito. Ele negou que a verba que pagaria os artistas viria da saúde. Um dinheiro que estava previsto para se gastar em obras e em esporte, que a gente faz uma suplementação para poder gastar em cultura, porque o ano passado não tinha como se prever o fim da pandemia. Então ficou para gastar quanto em cultura? Zero. As investigações começaram em junho deste ano. 2 meses depois, ele renunciou. Eu estava gastando dinheiro meu, tirando dinheiro das minhas lojas para contratar advogados, bons advogados particulares, tá? Para me defender de diversos processos de improbidade, ao qual nenhum eu fui julgado e condenado. Buri, que está entre os últimos municípios do estado no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, é uma das 30 cidades alvos do Ministério Público, que também fez uma lista dos 5 artistas que mais receberam dinheiro de prefeituras. Nela estão Luan Santana, Fernando e Sorocaba, DJ Kevin, Edson e Hudson e João Bosco e Vinícius. Municípios gastando verdadeiras fortunas na contratação de shows. Mais do que isso, não obedecendo aos parâmetros legais, dispensando licitação e contratando pacotes e através de intermediários. Isso é grave, isso viola a lei e isso mostra que os recursos públicos não estão sendo utilizados adequadamente. A assessoria da dupla Israel e Rodolfo informou que já apresentou a defesa no processo e que aguarda a decisão da Justiça. A assessoria da dupla João Bosco e Vinícius disse que os valores dos cachês estão dentro da lei e que variações acontecem por causa dos gastos com deslocamento da equipe. A assessoria da dupla Fernando e Sorocaba informou que o contrato está de acordo com a lei. Já as assessorias dos cantores Leonardo, Luan Santana, do DJ Kevin e do grupo Raça Negra, além da dupla Edson e Hudson, não responderam aos nossos contatos. Outros detalhes da reportagem você pode conferir no site SBT News. A gente vai falar agora sobre o início do governo de transição com as negociações para o orçamento de 2023 e a passagem de bastão entre as equipes do atual presidente e do presidente eleito. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin chegou a Brasília na manhã de hoje para negociar esses temas e nesse momento já acontece uma coletiva de imprensa no Congresso Nacional sobre esse momento de transição. A gente começa a ouvir a partir de agora. Analisamos todos os aspectos do orçamento, seguramente o orçamento mais restritivo e que traz mais furo da nossa história, que nós temos ano a ano diminuído os investimentos. Um órgão importante como o DENIT, este ano tem apenas 6,7%, 6,7 bilhões de reais. Isso é insuficiente até para a manutenção da nossa malha. Nós já tivemos em governos passados, uma média de investimento no DENIT em torno de 15 bilhões de reais. Tivemos um ano de 20 bilhões e apesar de estarmos com quase 10 anos depois e com inflação durante todo esse período, nós estamos diminuindo em valores nominais. Não tem recurso para o Bolsa Família, não tem recurso para a farmácia popular, não tem recurso para a saúde indígena, não tem recurso para a merenda escolar, então são muitas as deficiências do orçamento. Mas nós temos que trabalhar dentro da realidade. O orçamento que nós estamos trabalhando foi apresentado legitimamente pelo atual governo e legitimamente o governo eleito está fazendo gestões para emendá-lo, para que ele possa se adequar à maneira de governar do novo governante eleito legitimamente pelo povo brasileiro. Então chegamos a um acordo, um entendimento, que não cabe no orçamento atual as demandas que nós precisamos atender. Então, de comum acordo, decidimos levar aos líderes partidários, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis, como, por exemplo,
o Bolsa Família no valor de R$ 600, que é um compromisso público assumido pelo presidente Lula, e seria inconcebível que as pessoas, 21,6 milhões de famílias, a partir de janeiro, recebessem apenas R$ 400. Então, houve esse entendimento, agora depende de decisão do Congresso Nacional. Então, a minha participação é essa daqui. Demonstramos que nós temos toda a boa vontade, achamos que contamos isso também com todo o Congresso Nacional e vou passar a palavra aqui ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e ao senador eleito Wellington Dias, que estão à frente dessa coordenação, representando aqui o presidente eleito, presidente Lula. Muito obrigado. Senador, houve alguma comunicação prévia no momento da reunião com os presidentes, tanto aqui do Senado como da Câmara? Houve algum momento em que vocês os procuraram durante a reunião para sinalizar? Da minha parte, não. Eu me disponho a procurá-los agora. Senador, qual o tamanho do erro que vai ser necessário? Falar? Ninguém sabe. Olha, agradecer ao senador Marcelo Castro, que é o relator do orçamento para o próximo ano. Agradecer a boa vontade dele. Nós vamos também, senador Marcelo, procurar o presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Celso Sabino, e depois vamos conversar também com os presidentes da Câmara e do Senado. O senador Marcelo Castro fez um trabalho muito importante, tem uma equipe técnica muito preparada, então nós combinamos de na próxima terça-feira nos encontrarmos novamente e aí para poder detalhar as necessidades. A preocupação é, primeiro, em não manter o Bolsa Família de R$ 600, para pagá-lo em janeiro, há necessidade de, até 15 de dezembro, termos a autorização, a chamada PEC da transição e a lei orçamentária. E não ter interrupção de serviços e obras. Essa é uma preocupação, quer dizer, não interromper, garantir o orçamento para não ter interrupção de serviços públicos ou paralisação de obras públicas. Isso não está adequado no orçamento enviado para o Congresso Nacional. Então, há necessidade de ter aí uma suplementação para garantir os serviços, garantir as obras e, ao mesmo tempo, por exemplo, a questão do Bolsa Família de R$ 600. Mas quero agradecer muito ao senador Marcelo Castro, as equipes, o Mercadante, a Gleisi, o governador, o senador Wellington. As equipes vão conversar com as equipes do senador Marcelo Castro. Nós vamos ter segunda-feira uma reunião com o presidente Lula para a gente definir os números e na terça-feira nos encontraremos novamente. Mas a reunião foi muito proveitosa e tudo tem que ser muito rápido, porque tem que se ainda ter uma série de procedimentos. Então, a rapidez, a agilidade é muito importante. Presidente, a PEC é para liberar, a PEC da transição, vocês estão falando em liberar o teto de gastos no valor de 200 bilhões, já tem o valor? Não se discutiu nenhum valor. Não se discutiu nenhum valor. Essa é uma definição para a próxima semana. Quem apresentará a PEC da transição? Nada disso. Nem se vai ser Câmara ou Senado. Outra coisa, onde vai ser a reunião da semana que vem, presidente? A reunião com o relator. E a reunião com o presidente Lula também vai ser? Não, vai ser em São Paulo, segunda-feira. A PEC é só para tratar. Em primeiro lugar, é o seguinte, você está chamando de Bolsa Família, eu já queria saber se é uma decisão do novo governo de mudar o Auxílio Brasil e retornar o nome Bolsa Família. Esse é o ponto. Pode utilizar. Não dá tempo de mudar. Ao fim e ao cabo, vai lá no mesmo. Mas é o Bolsa Família, Auxílio Brasil. Olha, eu vou pedir para o
pedir para o senador governador Wellington dar uma palavra. Senador Wellington. O que vai dar? Veja, primeiro eu quero destacar aqui a boa vontade nesse diálogo com o presidente da Câmara, do Senado, feito com vários interlocutores. Agradecer nossos líderes aqui também que têm trabalhado aqui para esse diálogo. Aqui também vamos estar agendando com o presidente da Comissão do Orçamento, o deputado Celso Sabino, ali com os líderes. Dependemos de um entendimento com o Congresso Nacional. E, nesse diálogo, agradecemos de forma muito especial ao nosso senador Marcelo Castro, relator do orçamento. Encontramos muita boa vontade aqui num gesto pelo Brasil para que possamos, nesse momento, tratar de várias emergências. Veja que o caminho aqui apresentado, ele vai em duas direções. Primeiro, vai seguir tramitando a lei orçamentária. Nela, a equipe técnica vai estar se debruçando até terça-feira, aí sim, para tecnicamente quantificar o valor necessário em cada ponto crítico, em cada ponto que tem hoje insuficiência para garantir as condições de execução em 2023. Ao mesmo tempo, a proposta de uma emenda à Constituição, como já ocorreu, por exemplo, recentemente em relação aos precatórios, em que cria uma excepcionalidade para garantir as condições, não é, de legalmente garantir os recursos necessários. Eu digo que um grande desafio é o tempo, ou seja, nós teremos que já na terça-feira ter as condições da redação dessa emenda constitucional, de ter a definição dos valores e, é claro, a posição também do presidente eleito, o presidente Lula, a partir da apresentação a ser feita aqui, comandada pelo vice-presidente eleito, o ex-governador Geraldo Alckmin. Então, aqui, a agradecer, e esse caminho nos remete à próxima terça-feira ter aqui esse momento para essas importantes decisões. Era isso. Bom, essa foi uma rápida coletiva do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e de alguns parlamentares. Não houve muito espaço para perguntas dos jornalistas, mas a minha colega jornalista que perguntou se o nome iria para Bolsa Família ou se manteria Auxílio Brasil foi também uma pergunta que eu me fiz aqui enquanto ouvia o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. E a gente se faz essa pergunta até por facilidade para transmitir as notícias, né? Vamos falar de que programa, com que nome. O que eu entendi é que talvez não dê muito tempo de, se for decidido, mudar o nome, então, mas que no final das contas é verdade, dá na mesma, né? É um auxílio que chega aos brasileiros. Semana que vem, então, na segunda-feira, a equipe se reúne com o Lula e na terça uma nova reunião com parlamentares. O que ficou decidido é que vão tentar uma proposta de emenda à Constituição, PEC da transição, para garantir R$600 nesse Auxílio Brasil ou Bolsa Família para o ano que vem. Importante a gente lembrar que esse valor era uma proposta de ambos os candidatos à presidência da República, o que nos leva a pressupor que, seja qual for o lado que o parlamentar tenha ali no Congresso, deputado ou senador, já que ambos os candidatos punham o mesmo pleito, que há de haver uma certa facilidade para que seja aprovado, porque era uma proposta tanto de Lula quanto de Bolsonaro de elevar o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, e manter em R$600. Se tiver uma nova informação vinda lá do Congresso Nacional, a gente aciona nossa equipe por lá outra vez. De volta às nossas notícias locais, câmeras de segurança da quadra 39 do Gama flagraram um homem assaltando duas estudantes no meio da rua, em plena luz do dia. O repórter Maicon Leão foi até lá para apurar essa história e trazer os detalhes para a gente. Maicon, boa tarde. Esse homem conseguiu então levar o celular de uma das vítimas, não foi? Exatamente, Malta, eram duas vítimas de 12 e 14 anos. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Elas estavam sentadas nesse pedacinho aqui de concreto, olhando ali para o colégio CF04 do Gama, porque elas estavam aguardando as irmãs de cada uma delas. Era por volta, Malta, de 5 horas da tarde. Como fazem quase todos os dias, elas sentaram aqui e aguardaram o horário em que as duas estudantes sairiam do colégio e elas viriam para cá para seguir para casa.
casa delas, que fica no fim dessa rua aqui em que nós estamos. Segundo os vizinhos, uma rua muito pacata, muito segura, que o último caso de assalto que eles lembram aqui foi há cerca de 1 ano, mas que aconteceu de novo. Elas estavam sentadas ali, Malta, e o que chama a atenção é que esse criminoso veio caminhando sorrateiramente aqui por onde nós estamos, que inclusive é o que mostra a câmera de segurança. Ele veio por essa rua aqui, virou a esquina e veio pela calçada, que aproveitou que as duas estavam distraídas aqui conversando e uma delas mexia no celular. E ele pega, Malta, pelas imagens dá pra gente perceber que ele chega a quase derrubar, arrastar uma delas aqui para trás e foge tranquilamente pelo celular. Ele nem se intimida com a presença das câmeras de segurança, que inclusive pega bem de perto, consegue captar o rosto dele. A imagem não é muito nítida, mas quem conhece com certeza consegue identificar e vai conseguir ajudar a polícia ligando no 197 para denunciar. Você disse bem, ele levou apenas um dos aparelhos, porque o da outra menina, a menorzinha de 12 anos, Malta, ele tinha descarregado e deixou em casa há poucos minutos. E por isso ela conseguiu salvar o aparelho, porque deixou lá na residência carregando, e só o da outra menina de 14 que estava aqui. A gente percebe nas imagens que ela até tenta puxar de volta o aparelho ali, mas ele é mais forte, puxa ela, quase tomba a menina aqui no chão e vai embora. A polícia ainda não tem pistas desse criminoso, só sabe que antes ele passou com um carro prata aqui por essa avenida, observou as duas e aí, Malta, ele deu a volta aqui por baixo e parou na quadra comercial que fica bem aqui. E aí, sorrateiramente, veio caminhando e abordou as duas meninas que estavam sentadas aqui de costas para a rua. Pelas imagens a gente consegue ver que elas nem perceberam a aproximação dele. É só no momento em que ele dá o bote, que ele pega o celular, que elas conseguem ter noção do que está acontecendo. Até tinha aqui com elas 2 cachorrinhos que ainda correram atrás, tentaram morder, mas sem sucesso. O criminoso foi embora levando o celular. Como a gente disse, é uma rua muito pacata. O pessoal aqui na região disse que nesse ponto aqui não é comum ter assaltos e tudo, e principalmente nesse horário de 5 horas da tarde. Normalmente tudo acontece mais no horário que o pessoal está indo trabalhar. Em outros pontos, nessa região aqui, Luiz, não era comum, né? Boa tarde. Boa tarde. Não é comum, mas é uma área, aqui na 39 é uma área muito intensa, porque aqui existe o CF4, né? O colégio, tem o posto de saúde número 4. Aqui tem também uma feira que acontece todas as sextas e todos os sábados. Então, e tem uma comercial local também. Então aqui é um local muito movimentado. E bandido, você sabe, bandido gosta do oportunismo, gosta de pegar a pessoa desprevenida, né? Eu acredito que esse assalto não é comum, um cara dentro de um carro, sair do carro para assaltar duas mulheres. A questão de ser mulher também, isso levou em conta também, né? Mas pelo que eu percebo aqui no local, que tem muitas câmeras, né? As residências aqui, eu acho que a polícia, essa altura, já deve estar em calço desses elementos aí para prender. O que chama a atenção, Luiz, é justamente essa ousadia. Aqui na frente a gente vê uma avenida bem movimentada, apesar da rua atrás, por onde esse criminoso vê ser uma rua sem saída, fechada, o movimento é basicamente só dos moradores mesmo. Aqui na frente é bem movimentado, tem o colégio, tem o posto de saúde, essa avenida aqui, então sim, ele foi muito audacioso. É muito audacioso, é porque o bandido ele pega esse momento de distração da pessoa, né? E aí não é aconselhável realmente, principalmente mulheres, meninas, né? Andar com o celular no meio da rua, ficar olhando o celular, porque isso chama a atenção do bandido, chama a pessoa que quer fazer o mal. Então tem que estar muito atento a isso aí, né? O celular realmente é um chamariz para esse tipo de assalto. E o conselho que a gente dá é esse, ficar bem atento mesmo nessa situação. Malta, o Luiz ele já fez parte do Conselho de Segurança aqui da região e, assim, primeiro a gente lamenta que tem que precisar tomar esse tipo de cuidado, de evitar poder andar com o celular na mão, mas a gente sabe que hoje em dia realmente a gente tem que tentar esconder, evitar ao máximo. O segredo é tentar não chamar a atenção e tomar cuidado, porque igual aqui, a forma como elas estavam, atrás ele chegou, elas nem perceberam, né? Perfeito, é isso, o bandido pega o momento exato para fazer um assalto desse, né? E realmente é ousado, coisa de um camarada dentro de um carro, repito, dentro de um carro, sair do seu carro para poder assaltar duas meninas aí com o celular. Isso não é comum, né? Mas só que ele não contou que essa área aqui é vigiada.
muito bem vigiada, né? É uma quadra que tem muitos policiais, inclusive encontrei um colega aqui que é policial aqui dessa área, que mora aqui nessa área. Ele teve muita sorte, mas eu acredito, com certeza, repito, que a Polícia Civil deve estar atrás dele, ele não vai demorar a pegar ele não. Luiz, obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Malta, eu conversei agora há pouco com a família, eles preferiram não gravar entrevistas, mas disseram que felizmente a menina não se machucou com a situação, foi mais o susto, ela já voltou para a escola, está seguindo a vida normal e que era muito comum, Malta, eles ficarem justamente nesse trajeto. Eles moram aqui no meio da quadra, então como a escola está a cerca de 500 metros da casa, essas irmãs são amiguinhas e que têm irmãs que estudam aqui no colégio, vêm as duas para cá para observar as outras irmãs saindo do colégio, porque tem uma pista movimentada, tem um estacionamento aqui na frente. Então, quando a escola começa a liberar os alunos, elas vão lá para frente, buscam e fazem o trajeto de volta. Como ainda era 5 horas da tarde e o colégio só libera os alunos às 6, elas sentaram aqui e permaneceram. Só que, como a gente diz, elas ficaram de costas aqui para a rua. E aí foi a hora que o criminoso aproveitou essa oportunidade, com elas olhando ali para o colégio, não percebeu quem estava aqui atrás. E aí foi justamente o momento em que ele veio, deu o bote, pegou o aparelho telefônico e rapidamente correndo, veio aqui pela rua, dobrou a esquina e encontrou o carro dele que estava estacionado na comercial ali de baixo. Então a polícia está atrás, a gente tem imagens desse criminoso aí, o nosso DTV está rodando para você. Então qualquer informação desse homem que ainda não foi identificado, você pode passar para a polícia pelo 197, você não precisa se identificar e vai ajudar a tirar de circulação uma pessoa que está se aproveitando até mesmo de crianças, né, Malta? Não dá para aceitar um crime como esse, né? Uso crime de oportunidade, né? Ficou reparando que as meninas estavam sentadas ali tranquilas na calçada, aproveitou a vulnerabilidade, aquele momento ali em que elas estavam distraídas, tomou o celular e saiu correndo. É um crime de oportunidade combinado com uma cultura de impunidade. Nosso entrevistado, seu Luiz, que você ouviu agora há pouco, Maicon, disse: eu tenho certeza que pelas imagens das câmeras de segurança, a Polícia Civil rapidamente vai identificá-lo e prendê-lo. Eu também tenho certeza que rapidinho a polícia vai chegar até ele. O que me preocupa é o que a justiça vai fazer com ele depois. Você vai entender que esse é um crimezinho menor e vai deixar ele à solta, aterrorizando as pessoas aí do Gama, ou se vai dar a esse bandido o tratamento que deve se dar a uma pessoa que fica aterrorizando as outras na rua, que é cadeia. A gente precisa aproveitar que a gente está num momento de reflexão sobre os caminhos que o Brasil vai tomar e entender que a gente não vai para frente enquanto não tiver cadeia o suficiente para guardar essas pessoas por umas boas décadas presas, até que elas entendam que se for para ficar aqui fora tem que cooperar e tem que seguir a lei. Se não está disposto a seguir a lei, trabalhar, um homem forte, aparentemente saudável, poderia estar batendo na porta das casas aí para perguntar se tinha algum emprego para ele poder executar, mas não, ele preferiu aproveitar o momento de vulnerabilidade das meninas para poder levar um celular. Essa pessoa aí merece que tratamento? A punição da lei pura e simplesmente, porque ele não está disposto a cooperar e a agir respeitando o direito da outra pessoa de viver uma vida simples, ficar na calçada, na frente de casa, esperando o tempo passar, depois de ter vindo da escola, não quer cooperar, vai preso, simples assim. Por que no Brasil a pessoa que aterroriza os outros na rua fica solta? Eu não sei. A gente continua aqui agora com uma história da banalidade, né, com que a vida tem sido tratada ultimamente. Um homem decidiu esfaquear outro, simplesmente porque esse homem se recusou a pagar uma cerveja para ele. Parece brincadeira, não? Mas não é. A repórter Vitória Mello quem tem os detalhes pra gente. Ô Vicky, a esse esfaqueamento a vítima sobreviveu? Boa tarde. Sobreviveu, Felipe. Esse homem ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Ceilândia. Boa tarde mais uma vez a você, boa tarde a todos. Esse crime foi em frente a uma distribuidora de bebidas lá do setor Pôr do Sol. O homem, como você disse, estava no local bebendo, né? Quando esse conhecido chegou e pediu para que o colega pagasse uma cerveja a ele. O homem se recusou de pagar essa bebida e então acabou sendo esfaqueado. Inicialmente dentro da distribuidora ele tentou sair do local porque estava sendo ameaçado com uma faca, mas acabou sendo perseguido. Câmeras de segurança flagraram essa cena, uma cena horrorosa. Do lado de fora da distribuidora, esse criminoso esfaqueou a vítima. A vítima tentou gritar por socorro, pedir ajuda, mas ninguém apareceu, acredito eu que também com medo, né, de acabar sendo atingido. Bom,
esse homem, após esfaquear esse conhecido, ele saiu correndo do local e até agora não foi encontrado. Esse crime foi registrado como tentativa de homicídio lá na 23ª Delegacia do PSUL, que investiga. Esse caso está atrás desse homem. Então, quem estiver assistindo, né, ao nosso jornal, que reconheça esse homem que esfaqueou um conhecido por não ter pagado, né, uma cerveja a ele, pode entrar em contato com os canais de denúncia da Polícia Civil, ligar 197, que ninguém precisa se identificar e ainda ajuda, né, o trabalho da polícia. Coloca esse criminoso atrás das grades, Felipe. Se esfaqueia um conhecido, o que é que não faz com um desconhecido, né? Obrigado, Vicky, pelas informações. Uma esperança para milhões de brasileiros que têm dívidas em atraso. Um mutirão nacional vai permitir que as famílias negociem os débitos com desconto até o final desse mês. Marlúcia não paga a fatura do cartão de crédito há 2 anos. Eu saí do emprego, do primeiro emprego, depois veio a pandemia, uns juros em cima do outro, eu acabei não conseguindo negociar e fazer o parcelamento até para pagar. Marlúcia está entre os 68 milhões de brasileiros inadimplentes que não conseguem pagar as prestações assumidas. Na tentativa de reduzir esses números, o Banco Central, a Federação Brasileira de Bancos, a Secretaria Nacional do Consumidor e os PROCONs de todo o país oferecem até 30 de novembro descontos e prazos especiais para quem quer quitar as dívidas com bancos e financeiras. O mutirão serve para quem não tem conseguido pagar dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito consignado, por exemplo. Ficam de fora inadimplentes que colocaram bens como garantia. Na edição passada, em março deste ano, 1.700.000 pessoas conseguiram renegociar débitos. O primeiro passo é acessar a página do mutirão pela internet e ver a relação das instituições participantes. Jucicleia ficou interessada. Ela teve uma emergência no início do ano, conseguiu um empréstimo e uma dor de cabeça também. Tem a preocupação, assim, tipo, no mês, chega no mês de pagar e não dá conta. Se eu tivesse condições, eu pagaria tudo, quitaria, que é uma conta a menos. Segundo esta economista, uma oportunidade para fugir do tão temido superendividamento, quando a pessoa não consegue nem pagar as dívidas e nem garantir o básico, como alimentação e moradia. A dica é fazer as contas antes de negociar. Colocar ali, fazer a relação de todas as dívidas que você possui e do outro a minha renda. Por exemplo, se eu vou me submeter a uma renegociação em que envolva o parcelamento, eu tenho que entender que o valor dessa parcela também irá comprometer a minha renda. Fazer as contas, né, gente? Deixa eu voltar aqui para os temas nacionais, porque passada a vitória, né, agora comprovada do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ele precisa anunciar como vai colocar em prática as promessas de campanha. Os analistas afirmam que é preciso divulgar os planos antes da posse. O discurso foi claro. Nós vamos continuar defendendo a necessidade de geração de empregos. Nós vamos continuar defendendo a necessidade de fazer reajuste no salário mínimo todo ano. Nós vamos continuar defendendo a questão do Bolsa Família de R$600, com R$150 por cada criança até 6 anos de idade. Na carta para o Brasil do amanhã, Lula se comprometeu com uma política fiscal responsável, com regras realistas que enfrentem a emergência social que vivemos e reative o investimento público e privado para arrancar o país da estagnação. Mas o caixa não está dos melhores. Neste ano eleitoral, a gestão de Jair Bolsonaro fez inúmeras despesas. A conta vai chegar no ano que vem. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva terá uma difícil equação para resolver: honrar os compromissos sociais assumidos com os eleitores e mostrar cautela, responsabilidade com os gastos. Ou seja, não gastar mais do que tem, como todo brasileiro se vira para fazer na própria casa. Mas o presidente eleito sai das urnas com grande capital eleitoral. E isso deve favorecer as negociações. Na pauta, além da manutenção do Auxílio Brasil e do reajuste real e anual do salário mínimo, tem a correção da tabela do imposto de renda, isentando quem ganha até R$5.000, aumento do valor da merenda escolar e manutenção do corte de impostos dos combustíveis, para não pressionar a inflação.
Pelas contas desse economista do INSPER, Lula vai precisar de 215 bilhões de reais a mais, fora do orçamento do ano que vem. Mas ele acredita que tem jeito, se houver o chamado compromisso fiscal. Eu te dou essa licença para gastar, mas o que você vai fazer a partir daqui para parar de gastar e ter mais receitas? Entrou no poder, qual é a reforma mais importante que você tem que fazer? A reforma tributária. Anunciar o quanto antes, a equipe econômica colabora com a boa vontade no mercado, mas ainda tem o Congresso, que após as eleições ficou mais ao centro e à direita. A aposta deste cientista político é de que Lula conseguirá aprovar medidas, ainda que às vezes com modificações apresentadas pelos parlamentares. O que todo deputado e todo senador deseja? Eles querem ser ouvidos pelo governo, dar sugestões, que essas sugestões sejam aceitas. Eles querem indicar para nomeação de cargos e eles querem recursos do orçamento federal. A moeda, em troca do apoio, podem ser os cargos nos ministérios e demais escalões. Lula é muito habilidoso e tem experiência de seus 8 anos de governo. Ele vai alocar os ministérios de acordo com o apoio parlamentar e a quantidade de votos que cada partido tem na Câmara e no Senado. E não é só no Brasil, em todos os lugares do mundo é do mesmo jeito. O jogo é esse, política é isto. A Alemanha confirmou ontem, quarta-feira, que pretende desbloquear, após a posse de Lula, os repasses ao Fundo Amazônia, que estão suspensos desde 2019. Segundo o governo alemão, a agilidade para a liberação da quantia, que é equivalente a 180 milhões de reais, vai depender do cumprimento de uma série de pré-requisitos por parte do Brasil. No início da semana, a Noruega anunciou que também está disposta a retomar o financiamento. Ainda sobre política, hoje é dia 3 de novembro e é o dia da instituição do direito e voto da mulher. Nesse mesmo dia, em 1934, as mulheres conseguiram o direito de participar na democracia por meio do voto na eleição. Para vocês terem uma ideia, mesmo com a aprovação dessa lei tantos anos atrás, lá no começo, as mulheres ainda enfrentavam muitas restrições para votar. Por exemplo, só podia votar a mulher casada, com autorização do marido, e viúvas e solteiras que tinham renda própria. Só essas podiam votar. Os direitos foram evoluindo e hoje as mulheres têm os mesmos direitos de voto dos homens. Elas representam 53% dos eleitores no Brasil e para falar sobre a importância do voto feminino, a gente conversa agora com Noemi Araújo, cientista política e uma das idealizadoras do projeto Representativa, um coletivo que trabalha na capacitação de lideranças femininas. Noemi, obrigado por estar aqui hoje com a gente. Apesar de serem maioria da população, entre os eleitos, minoria, né? Aqui no Distrito Federal, por exemplo, se eu não me engano, não me falha aqui o número, dos 8 deputados federais, 2 são mulheres, quer dizer, elas são muito pouco representadas mesmo, né? Boa tarde, como é que a gente muda isso? Boa tarde, obrigada pelo espaço. E uma das formas da gente mudar isso é começar fazendo o que a gente está fazendo aqui agora, né? Trazer esses temas para o nível nacional, para o debate, buscar informar a população da importância e da necessidade de a gente ter as mulheres participando e sendo representantes nos espaços de decisão, nos espaços de poder. Como você mesmo colocou, nós somos maioria da população, maioria do eleitorado brasileiro, mas nós ainda estamos subrepresentadas nesses espaços de decisão, seja a nível federal, como municipal, estadual. Então ainda há muito o que ser feito, mesmo com alguns avanços ao longo desses 90 anos. Trazendo aqui para a realidade local mais uma vez, os nossos 24 deputados distritais eleitos agora no último pleito de outubro, 4 são mulheres, né? Então, assim, se na Câmara Federal ainda ficou em 25%, aqui no Distrito Federal, para a CLDF, 16% mais ou menos. Você acha que hoje as mulheres têm o mesmo apoio dos partidos que os homens têm? Ou na hora de financiar e apoiar uma campanha, a gente também precisa de lideranças políticas masculinas, no caso, que estão ali, né, muitas vezes ocupando esses espaços de poder, dispostas a dividir o poder com as mulheres? Bem, nós temos inúmeros dificultadores e limitadores que vão desde, sim, dentro dos políticos, mas com a própria sociedade. O brasileiro ainda não tem a cultura, por exemplo, de doação
para campanhas políticas, menos ainda para campanhas femininas. E nós sabemos que fazer campanha hoje, fazer política, ainda custa muito alto. Mesmo com financiamento público, muitas dessas mulheres não têm acesso a esses valores. Na forma como a lei, inclusive, estabelece, elas têm um repasse assegurado pela legislação e que a gente viu que, mais uma vez, não foi cumprido na sua integralidade. Então, soma-se muitas das vezes ao desincentivo da sociedade de não ver a mulher como uma agente mesmo participante desse processo, que gosta assim de política, que sabe sobre política, que quer fazer parte. E dentro das próprias instituições, como os partidos políticos, nós vemos ainda muitas barreiras que dificultam que a campanha da mulher ela seja competitiva. Então, a ausência de informação, a ausência de suporte técnico com o jurídico, quanto à contabilidade, o não repasse desse financiamento, muitas das vezes um repasse insuficiente, acaba prejudicando essas mulheres na eleitoral. E quando a gente fala acaba prejudicando, uma coisa simples é a não visibilidade dessa mulher. Ela não consegue chegar aos eleitores e se mostrar como uma candidata. Ela não tem muitas das vezes acesso a um material gráfico, ou, como aconteceu muito com as redes sociais, não tem dinheiro suficiente para fazer impulsionamento nas redes sociais, ou muitas das vezes para pagar ali uma equipe, gasolina para rodar aqui pelo DF, por exemplo. Então, são as barreiras que têm dificultado, sim, a participação ativa dessa mulher e a ela conquistar nos espaços políticos, né? Você falou da questão da Câmara Federal, por exemplo. Nas eleições de 2018, o DF tinha sido um exemplo, né? Nós tínhamos maioria da bancada federal com mulheres e agora a gente retrocede significativamente. E na Câmara Distrital, a gente mantém o patamar, mas ainda muito distante da paridade que a gente tanto almeja. Muito obrigado pela sua presença. Acho que a gente começa realmente mudando, abrindo espaço para que o tema seja discutido, né? Enquanto a gente não torna isso uma temática que seja de todo mundo, todo dia, em todos os espaços, fica difícil convencer a estrutura, né, do Estado, da distribuição de recursos, dessa necessidade. Mas eu queria terminar considerando o seguinte: a gente tem evidências tão óbvias de que as mulheres nos espaços de poder contribuem de forma significativamente assim, para o avanço, especialmente das questões sociais. Se hoje o Auxílio Brasil, a mulher tem prioridade para receber. Se quando uma terra é titulada a uma família agricultora, fica no nome da mulher. Se para vários programas a gente já entende que a mulher dentro de casa é a gestora, porque tem uma sensibilidade diferente para alocar recursos, é óbvio que isso se replica no espaço de poder. Então a gente precisa reconhecer que se a política pública já direciona para as mulheres, entendendo que elas têm capacidades, às vezes superiores a dos homens em alguns quesitos, a gente precisa entender que como representantes elas também têm muito a contribuir. Obrigado, viu? Até a próxima oportunidade para a gente tratar desse assunto. Muito obrigada, e é justamente isso que você falou, né? Não só alguma informação que a gente vê na mídia, mas são dados, são estudos que mostram que com mulheres no poder nós temos menores índices de corrupção, nós temos políticas públicas mais efetivas para toda a população, nós temos inclusive a redução, a polarização na política. Então nós precisamos sim, trabalhar em conjunto com toda a sociedade, trazer também para essa luta, para que a gente consiga trazer mais mulheres como candidatas nas próximas eleições e mais mulheres como eleitas. E a gente tem trabalhado fortemente nesse trabalho mesmo com pesquisas, com ação, a representativa que foi citada é um desses projetos que busca capacitar essas mulheres e ajudar nesse processo, porque a gente acredita, né, que com mais mulheres eleitas nós temos uma democracia mais justa, mais inclusiva e representativa. Então, muito obrigada, que a gente possa celebrar os próximos anos com números melhores. Muito obrigado, até a próxima. A gente continua falando sobre política, mas a gente volta para a notícia do dia, né? A gente volta a falar sobre o governo de transição. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, chegou a Brasília na manhã de hoje para negociar os temas relacionados ao orçamento de 2023. A gente há pouco o viu falando aqui ao vivo e agora o repórter André Anelli está conosco para trazer as informações mais precisas do que foi dita. André, eu havia adiantado aqui para o nosso público que a negociação é em torno de uma PEC, que talvez a PEC vá ser um instrumento para garantir os R$600 do Auxílio Brasil ou Bolsa Família, não decidiram que nome fica. O que mais você pode compartilhar com a gente, André? É contigo, boa tarde.
Oi, Malta, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa questão envolvendo inclusive o nome do benefício foi até alvo aqui de algumas perguntas, provocou risadas aqui por parte dos políticos que não garantiram ainda, mas estão sim dizendo que o benefício volta a se chamar Bolsa Família. E foi justamente isso que você disse, Malta, essa primeira reunião do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin com o relator do orçamento aqui no Congresso Nacional, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, foi justamente nesse sentido de fazer com que o governo eleito agora apresente uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, para que haja então recursos financeiros fora do teto de gastos, justamente para garantir então o cumprimento de algumas das principais propostas, promessas do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A principal delas é justamente a manutenção do valor de R$ 600 do agora Bolsa Família, incluindo também R$ 150 para cada criança abaixo de 6 anos. Foi outra proposta de Luiz Inácio Lula da Silva. Também, logo depois dessa coletiva, Geraldo Alckmin acabou garantindo para a gente ali que essa PEC também visa garantir um espaço fiscal para o chamado reajuste real, ou seja, acima da inflação do salário mínimo, que foi outra proposta feita então por Luiz Inácio Lula da Silva na campanha eleitoral até a semana passada. É importante a gente destacar que essa apresentação de proposta formal deve ser realizada já a partir da semana que vem. Na segunda-feira, Alckmin vai ter uma nova reunião com Luiz Inácio Lula da Silva. Na terça-feira, uma nova reunião então de Alckmin aqui com Marcelo Castro no Congresso Nacional, para que haja o início então de viabilização dessa PEC aqui no Congresso, abrindo espaço novamente, como eu disse aqui, para a garantia desses programas sociais, principais promessas do governo. Malta, é importante destacar também que a expectativa é que sejam abertos de 100 a 200 bilhões de reais para essas finalidades. É o que eu ia dizer agora, André, que a gente ouviu um jornalista questionando sobre valores e foi o que o vice-presidente eleito não conseguiu trazer com precisão hoje, o quanto seria necessário fugir do teto de gastos para poder atender às promessas de campanha do presidente eleito, mas que isso vai ser decidido na semana que vem. O instrumento da PEC, o que você tem sentido aí por parte dos parlamentares? Será que existe uma disposição? Porque a PEC exige um quórum qualificado, né? Não basta uma maioria simples. Temos um Congresso que será disposto a atender o presidente eleito nesse primeiro momento? Com certeza, Malta, o quórum necessário de 3/5 então do Congresso Nacional, né? E aí a gente vê sim que há realmente uma boa vontade aqui por parte do parlamento, até porque o Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu, apesar de uma margem apertada diante de Jair Bolsonaro, vencer as eleições, teve uma votação expressiva, a maior da história, até por conta do maior número de eleitores que se inscreveram então para que pudessem votar nessas eleições. O parlamento, entendendo a mensagem das urnas, tem a tendência de garantir sim os recursos necessários para viabilizar essas promessas de campanha. Lembrando que são recursos que viabilizam pelo menos por 2023 e aí seriam necessárias outras propostas, outros mecanismos para garantir então a continuidade não só dos reajustes reais do salário mínimo, mas também da manutenção do Bolsa Família, agora de R$ 600 e mais 150 para beneficiários que tiverem crianças abaixo de 6 anos de idade, Malta. Muito obrigado, André. Agora há pouco também a gente viu numa reportagem que entre as promessas, né, havia também a isenção de imposto de renda para as pessoas que ganham até R$ 5.000, que o imposto de renda seria tirado dessas pessoas. Isso obviamente gera um custo, né, para o governo, que agora também vai ter que ser estudado. Para deixar de arrecadar de cá, tem que arrecadar de outro lado, ou então cortar de outro lado, né? Vamos ver como é que o novo governo vai fazer essas contas. Tratando agora da indisposição de um grupo de apoiadores do atual presidente que contestam o resultado das eleições, no terceiro dia de protestos, né, que foi ontem, quarta-feira, protestos contra o resultado das eleições nas estradas do país, ainda existem cerca de 100 trechos interditados parcialmente e 27 bloqueados em 16 estados, segundo a PRF. Houve casos em que a tropa de choque usou bombas de efeito moral e jatos d'água para dispersar os manifestantes.
Na rodovia Castelo Branco, que liga a capital paulista ao interior, houve confronto entre a tropa de choque e manifestantes que pediam um golpe militar no país. Por volta das 10 da manhã, os policiais avançaram em direção ao bloqueio e atiraram bombas de efeito moral. Jatos d'água também foram disparados contra duas pessoas que tentaram enfrentar os policiais. Outro grupo se juntou a eles. De repente, uma correria. E mais bombas. Depois de tudo isso, finalmente, a estrada foi liberada. Depois da ação da tropa de choque, o protesto foi encerrado aqui na rodovia Castelo Branco. Alguns manifestantes continuaram no local. Por isso, o reforço do policiamento foi mantido durante toda a tarde. De madrugada, uma barricada com pneus em chamas bloqueou a rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo ao sul do país. Em Franca, no interior do estado, policiais rodoviários prestaram continência aos manifestantes ao invés de liberar a pista. O comando da PM informou que a corregedoria investiga a atuação dos policiais. Já os torcedores do Corinthians, a caminho do jogo no Rio, não tiveram dificuldade para acabar com os bloqueios na Marginal Tietê e na Via Dutra. Mas a via não vai obstruir não, ó. Tirou os caminhões daqui já, as carretas, certo? Aí agora nós tá indo embora, todo mundo na paz. Integrantes da Mancha Verde do Palmeiras fizeram o mesmo na Castelo Branco. Tá todo mundo indo embora lá, ó. Vai liberou mais uma rodovia aqui, ó. Em Hortolândia, a rodovia dos Bandeirantes, que dá acesso ao interior do estado, foi novamente liberada. A estrada já tinha sido interrompida na segunda-feira. Manifestantes que não aceitam o resultado da eleição se concentraram também em frente ao quartel do Comando Militar do Sudeste, na região do Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista. Em Barueri, na região metropolitana, a porta de outro quartel do Exército também foi ocupada. Em Jundiaí, no interior do estado, pessoas também protestaram diante de uma unidade do Exército, às margens da rodovia Anhanguera. Em Jaú, também no interior, mais uma concentração. Em Campinas, o protesto foi em frente à Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Nos terminais rodoviários do Tietê, o maior da América Latina, e da Barra Funda, cerca de 1.400 partidas foram canceladas desde segunda-feira até a madrugada desta quarta-feira. Segundo a empresa responsável pela administração, a venda de passagens voltou ao normal. Manifestantes bloquearam ilegalmente rodovias em outros 15 estados. No Rio de Janeiro, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fizeram protestos na Vila Militar, em frente ao quartel do Exército, e também em ruas do centro da cidade, que foram interditadas com pedidos de intervenção militar. A Corregedoria da Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a presença de uma viatura da corporação no ato que questiona o resultado da eleição. Na capital federal, a concentração começou na noite de terça, em frente ao quartel-general do Exército. Alguns manifestantes acamparam no local. O perímetro foi isolado pela polícia. No Pará, a manifestação também interditou avenidas do centro da capital, Belém, e rodovias importantes do estado para o escoamento de soja para o restante do país. No Nordeste, atos em Pernambuco e no Maranhão bloquearam ao menos 2 rodovias federais. Salvador e Feira de Santana, na Bahia, também registraram protestos.
Em Porto Alegre, a equipe de reportagem do SBT foi hostilizada por manifestantes e obrigada a deixar o local. Estou trabalhando aqui. Não, eu não vi. Então explica. Explica, velho. Repórteres e cinegrafistas da Band e Record também foram hostilizados. 2 profissionais foram atacados com socos. O agressor foi preso. No município de Palhoça, região metropolitana de Florianópolis, a Polícia Rodoviária Federal desobstruiu na manhã desta quarta o bloqueio na BR-101. Agentes da tropa de choque usaram bombas de efeito moral. A rodovia estava interditada desde domingo. O Ministério Público de Santa Catarina tenta identificar bolsonaristas que fizeram saudações nazistas em frente ao regimento do Exército em São Miguel do Oeste. Eles podem ser responsabilizados criminalmente por apologia ao nazismo. A Confederação Israelita do Brasil repudiou a atitude. Disse que as imagens são repugnantes e precisam ser investigadas e condenadas com veemência pelas autoridades. Que o nazismo prega e pratica a morte e destruição e que a sociedade brasileira não pode tolerar posturas como essa. A Polícia Rodoviária Federal já aplicou cerca de 2.000 autos de infração para veículos que estão nos bloqueios, o que representa mais de 18 milhões de reais em multas. Uma das principais preocupações das autoridades é com o risco de desabastecimento. Nesta quarta-feira, a Anvisa passou a monitorar uma possível falta de suprimentos de saúde. O Ministério da Saúde, os conselhos estaduais e municipais de saúde, entre outros, foram notificados para emitir alertas em relação à quantidade de insumos disponíveis. A Polícia Federal confirmou nesta quarta que os bloqueios de rodovias não são espontâneos. Foram organizados em grupos bolsonaristas nas redes sociais e aplicativos de mensagem. Os agentes tentam identificar os responsáveis. O jornalismo do SBT repudia e condena os atos de hostilidade. As agressões a jornalistas são atentados contra a liberdade de imprensa e não podem ser toleradas. O Grupo Bandeirantes disse que está prestando todo o apoio aos profissionais e que as medidas legais cabíveis foram tomadas. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo condenou os ataques que, entre aspas, buscam impedir a cobertura da imprensa e restringir o direito de acesso à informação de interesse público. Cargas de alimentos estão estragando nos caminhões parados nas estradas por bloqueios ilegais. Balanço da Associação Brasileira dos Supermercados revela que em 7 estados e aqui no Distrito Federal, o desabastecimento das lojas chega a 70%. Esta transportadora de São Paulo tem 35 veículos e clientes em várias regiões do estado. A empresa entrega cosméticos, autopeças, materiais para a indústria e também alimentos. Mas desde o início dos bloqueios, na segunda-feira, ninguém pegou estrada. A gente segurou, não colocamos para a rua por conta de medo, né, de acontecer alguma coisa com os nossos motoristas, com os veículos e com a própria mercadoria dos nossos clientes. Transportadoras de todo o Brasil vivem situação semelhante e os atrasos nas entregas já afetam o abastecimento, principalmente de alimentos. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Supermercados mostra que 70% das lojas não conseguem receber mercadorias. Os estados de Santa Catarina, Pará, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e o Distrito Federal são os mais afetados pela ação dos caminhoneiros. Neste supermercado da capital paulista, apenas metade das encomendas feitas de frutas, legumes e verduras foi entregue até agora. E segundo o gerente, o que chega é vendido rapidamente, porque os consumidores começam a fazer estoque. O consumidor está preocupado que venha a faltar produto, então eles estão comprando um pouco a mais, sim, para se garantir, para não faltar produto em casa. Segundo o diretor da Abras, mesmo que os bloqueios terminem, a falta de vários produtos deve persistir um pouco mais, porque a perda já é significativa. É fruta, legumes e verduras, né? A gente sabe que é uma área bastante sensível. Depois, a área de açougue, frios e laticínios. O que vai acontecer com esses produtos que eventualmente vão se estragar ao longo da cadeia, né? Em Santa Catarina, o desabastecimento também atinge outro setor, o de combustíveis. Em Joinville, as filas para encher o tanque eram enormes nesta quarta-feira.
E em Blumenau, as bombas deste posto secaram. Felizmente a gente tem que dar informação que não tem combustível no momento, e nem previsão de chegada ainda. O bloqueio das rodovias foi considerado ilegal? Foi. Mas um motorista que ficou retido perdeu completamente a razão e cometeu crime ao avançar contra um grupo de manifestantes que bloqueavam uma estrada em Mirassol, no interior de São Paulo. Cometeu crime de tentativa de homicídio. 9 pessoas ficaram feridas. Vídeos gravados por testemunhas mostram o momento em que o motorista acelera o veículo no meio das pessoas que protestavam na rodovia Washington Luiz. Segundo a polícia, algumas delas estavam deitadas no chão e foram atropeladas. Atropelou um monte de gente, meu! Atropelou um monte, olha lá! Passou em cima de pessoas! A polícia parou na hora. A polícia abordou o cara lá agora! Revoltadas, as testemunhas atacaram o carro do atropelador. Esse bandido atropelou mais de 15 crianças aqui, ó! De acordo com a PM, entre os feridos estão 2 crianças de 11 e 12 anos e 2 policiais. As vítimas foram levadas para a unidade de pronto atendimento. 2 delas foram transferidas para um hospital na cidade vizinha de São José do Rio Preto. O motorista foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. O presidente Jair Bolsonaro pediu ontem à noite que os manifestantes liberem as rodovias interditadas pelo país. Vocês estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Mas nós temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas, fazem parte do jogo democrático. E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vida das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas 4 linhas, tem que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Prejuízo todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. O apelo que eu faço a você, desobstrua as rodovias, protestem de outra forma em outros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia. Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. O primeiro pronunciamento de Jair Bolsonaro após as eleições e também os protestos de apoiadores do presidente continuam em destaque na imprensa internacional. O grupo que não aceita o resultado das urnas faz barulho no Brasil e manchetes mundo afora. O assunto foi debate na rede CBS dos Estados Unidos, cujo comentarista destacou o fato do candidato derrotado não ter parabenizado o vitorioso. Apesar da frase atribuída a Jair Bolsonaro, destacada na Al Jazeera, de que ele reconheceu a derrota, a CNN norte-americana teve outra interpretação. A mesma do alemão Frankfurt Allgemein, que viu uma mensagem enigmática no breve discurso de terça-feira. O Jornal Público de Portugal trouxe um editorial em que critica o que chama de a derrota dissimulada com hipocrisia. Agências internacionais como a Associated Press analisam o comportamento de brasileiros que defendem um golpe militar. A Reuters mostra, inclusive, as consequências dos bloqueios, que podem afetar a distribuição de medicamentos. Na Espanha, o El País destaca que muitos alegam problemas na eleição, mesmo sem qualquer indício. A porta-voz da Casa Branca disse que o governo dos Estados Unidos entende que Bolsonaro reconheceu o resultado das urnas ao autorizar o início da transição de poder e ressaltou que o processo eleitoral brasileiro foi livre e justo. Na Argentina, durante um seminário que reuniu 4 ex-presidentes mais identificados com a direita,
Álvaro Uribe, que governou a Colômbia, disse que Lula estimulou autocracias e ditaduras na região e que espera que isso não se repita. O espanhol Mariano Rajoy e o argentino Maurício Macri falaram, no entanto, do perigo do populismo e defenderam o fortalecimento da democracia. O chileno Sebastián Pinheira lembrou que a eleição no Brasil é reconhecida internacionalmente e desejou a Lula sorte no mandato. Nesta quarta-feira, aqui em Downing Street, sede do governo britânico, a porta-voz do primeiro-ministro afirmou que a intenção do Reino Unido é trabalhar com o próximo governo brasileiro, abre aspas, promovendo e protegendo valores democráticos, fecha aspas. O premier Rishi Sunak voltou atrás na decisão de não ir à Conferência do Clima no Egito. Ele vai comparecer ao evento, onde poderá se reunir com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Sempre que você mandar a sua foto assistindo ao nosso jornal, a gente coloca aqui na tela para agradecer você pela audiência. Deixa eu ver quem é que está com a gente aí agora. Opa, que essa aí é a última. Calma. Deixa eu ver quem foi essa mocinha. Nossa, eu perdi o nome dela, vocês acreditam? Eu tinha anotado aqui agora e não veio. Já eu descubro, tá, minha amiguinha? Quando é que você mandou sua foto aqui para eu poder falar seu nome bonitinho. Tem uma outra aí, Ronald, que a gente pode mandar, que eu tava com essa aí preparada, ó. Essa aí é a dona Joelma, que é proprietária da Pousada Imperador no Vale do Amanhecer. A senhora ainda está ganhando um comercial aqui na televisão, hein? Mandou mensagem dizendo: estou como sempre assistindo você na TV, também sou mineira assim como você. Que legal, dona Joelma. E olha só, ela postou essa foto aí no Instagram dizendo: estou assistindo ao jornal com o Felipe Malta. Obrigada, senhora, tá? Daqui a pouquinho a gente descobre aqui, eu vou ver qual que é o nome dessa mocinha que apareceu, para eu mandar um beijo para ela também. Se você quiser aparecer na televisão assim como a dona Joelma, essa aí é mais uma que já eu vou ver o nome, ó. Felipe Malta TV, tá aqui o Instagram para você mandar, tá bom? As fotos, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Mas continuando aqui o jornal, a gente mostrou o caso de uma mulher que foi vítima de sequestro. Sequestro relâmpago na quadra 411 da Asa Sul. Você vê que coisa. 61 anos de idade, essa senhora é levada por adolescentes infratores reincidentes e passa momentos de pânico. Vitória Mello, boa tarde para você. Quais são as informações que você tem pra gente? Como foi que a polícia chegou até esses autores? Oi, Felipe, boa tarde mais uma vez a você, boa tarde a todos. Bom, a vítima, logo após o sequestro, ela registrou a ocorrência e passou ali as características desse veículo. Então, os policiais militares foram acionados e começaram um monitoramento. Durante a madrugada de ontem, eles localizaram o veículo próximo a uma distribuidora de bebidas lá em São Sebastião. Os 3 adolescentes também estavam no local e foram apreendidos. Mas um detalhe, que chama a atenção, que foram os agentes da PRF que ajudaram essa vítima. Eles incentivaram essa mulher, essa idosa, a registrar o boletim de ocorrência e também registraram o caso no sistema Sinal da PRF. Aqui ao meu lado está a Sâmia Prado, que é chefe da comunicação da superintendência da PRF. Sâmia, como que funciona esse sistema que ajuda, muitas vezes a população que passa por algum tipo de crime? Boa tarde. Boa tarde. O sistema Sinal da PRF, ele tem acesso, o usuário tem acesso pelo nosso site da PRF. Quando ocorrer alguma ocorrência de roubo ou furto do seu veículo, o usuário entra no sistema, é muito simples, ele registra lá a sua ocorrência. A partir do momento que ele confirma o registro, todas as unidades operacionais da PRF no Brasil são acionadas, informando que aquele veículo está com queixa de roubo e furto. Mas também alerto que a partir do momento que o veículo for encontrado por outras forças, também seja registrado o encontro desse veículo, para que não tenha nenhum problema nas abordagens nas rodovias. A vítima ela foi socorrida inicialmente por uma ambulância que encaminhou essa mulher até a equipe da PRF que estava ali próxima ao local e a PRF prestou todo o auxílio, Sim, a equipe estava ali no KM14 da BR-251, na localidade do Café Sem Troco, quando a ambulância, o condutor da ambulância chegou informando que tinha encontrado uma senhora vítima de sequestro relâmpago. A PRF logo entrou em contato com a vítima, fazendo algumas perguntas para saber se ela estava lúcida, Então, pegando as informações de CPF, característica do veículo, acionamos a nossa central de centro e controle. Realmente foi confirmado todas as informações que ela tinha passado. Nós orientamos ela a entrar
fazer a ocorrência na Polícia Civil, mas ela estava muito abalada psicologicamente, então ela achou melhor ser encaminhada para a família. Nós levamos, esse procedimento da PRF se chama auxílio ao usuário, que é um auxílio que vai desde a troca de um pneu do usuário precisando numa rodovia, até desses tipos de ocorrência. Tá? Então a PRF, a equipe, foi muito rápida em ajudar essa senhora. Inclusive, né, o sobrinho da vítima, ele agradeceu esse atendimento da PRF, porque os agentes subiram com a vítima até o apartamento, fizeram todo esse atendimento bem humanizado. Sim, é um procedimento normal da PRF. Até nós realizamos esse tipo de serviço muito com os andarilhos, né, que são encontrados das rodovias, que às vezes não sabe por onde ir para sua casa. A gente entra em contato com a família, a gente também leva eles para suas residências. E um detalhe é que a PRF, a equipe, também deixou o seu contato para esse sobrinho, tá? Caso ele precisar de algum apoio, algum suporte, nós estaríamos à disposição deles para tudo que eles precisassem. Em casos suspeitos, né, em rodovia, os agentes acionam reforço, em casos de veículos, né, que vocês acabam parando na fiscalização das vias? Quando a gente recebe esses comunicados e a gente percebe que o veículo está próximo, a nossa equipe vai logo, se não já estiver no trecho, vai até o local, num ponto estratégico, para poder fazer a realização das abordagens. No caso dela, se já tivesse sido abordada, aí com certeza ia ter também que entrar nossa equipe de gerenciamento de crise, que como eles estavam muito violentos, segundo a vítima, os 3 indivíduos que participaram da ocorrência ali, da abordagem dessa senhora, estavam em situações de muita violência, né, com ele. Então, com certeza, a nossa equipe de gerenciamento de crise também ia ter que entrar. E o que você pediu, né, para reforçar é sempre o registro da ocorrência? Sim, é muito importante que o usuário registre a ocorrência na Polícia Civil e também no nosso sistema sinal. Na Polícia Civil, eu sei que às vezes o usuário não quer ir devido à demanda de ocorrências lá e acaba demorando, mas é muito importante. Entre em contato com a Polícia Civil e com outras forças. Muito obrigada, Sâmia, pelas informações. Felipe, você tem alguma dúvida para tirar com a Sâmia? O que eu achei muito interessante, né? E o que ela disse, às vezes a gente acha que é um atendimento excepcional a PRF ter levado a vítima até em casa, mas ela falou que não, né? Como ela disse aqui, é um atendimento padrão. PRF ajuda tanto em uma troca de pneu na rodovia, mas também todo esse auxílio. Uma vítima, uma mulher de 61 anos que tinha acabado de ser sequestrada e que foi, né, atendida, muito bem atendida pela equipe da PRF. Eu volto com você. Não, fiquei encantado mesmo, né, com a prestação de serviço. Que bom que essa senhora, naquele momento de terror praticado por adolescentes que não deveriam estar nas ruas, deveriam estar presos. A gente já discutiu isso aqui 1 milhão de vezes, a gente vai continuar falando quantas vezes forem necessárias. Que bom que ali ela pôde ter o suporte dos policiais e entender que estava a partir de então em segurança. Não só em segurança, mas foi levada em casa, foi acolhida, foi acalmada. Porque o que é você passar, provavelmente ela passou algumas horas dentro do carro com esses meninos, porque com esses bandidos, né, por chamar de menino, parece até que a gente está sendo conivente, são criminosos verdadeiramente, que estavam até com o pé em cima do pescoço dela. Você conversou com o sobrinho dela hoje, Vicky. Ele relatou assim que a tia viveu momentos de pânico. Agora imagina o alívio que essa mulher sentiu quando se deparou com os agentes da PRF e entendeu que a partir daquele momento ela não tinha que temer mais, né, pela própria vida. Que coisa horrível, que bom que a polícia pôde agir a tempo. Obrigado, tá, pelas informações e pela participação aqui no jornal. A Polícia Civil prendeu um homem e uma mulher que são suspeitos de participar de um roubo à residência no Lago Sul. Agora, o que chama a atenção nessa história é que a mulher que foi presa havia trabalhado como babá para essa família por 8 anos. Quem vai trazer os detalhes desse caso é o repórter Maicon Leão. O Maicon, boa tarde para você. O casal, então, pretendia também, além de roubar a casa onde a mulher foi funcionária, sequestrar a neta da dona da casa. Eles queriam sequestrar a criança. Boa tarde para você. Unidos no amor e no crime, né, Malta? Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Sim, o que acontece? Em setembro,
Esse casal orquestrou aí um assalto a essa casa, entrou na residência. Esse homem, inclusive a gente tem imagens dele caminhando, Malta, pela rua. Quem vê esse moço andando assim tranquilamente às 6h20 da manhã, pensa muito bem que ele está indo trabalhar, está indo comprar pão, mas não se engane. Ele está caminhando em direção à casa, em que momentos depois ele vai entrar com a chave que ele conseguiu com a companheira, que era a babá da filha dessa senhora, entra, rende uma mulher de mais de 60 anos na parte de cima da casa, Malta, amarra ela usando aqueles prendedores de plástico, e aí ele desce, prende a outra funcionária, amarra ela da mesma forma, como se fosse uma algema daquelas de plástico, e leva ela para esse mesmo cômodo em cima. E aí, Malta, ele começa a procurar dinheiro, bens de valor nessa casa, só que ele não encontra. No fim das contas, depois de uns 20 minutos lá dentro, ele vai embora com um celular e R$100 em espécie. E aí, a partir desse momento, esse casal teria, insatisfeito com o resultado desse assalto, começado a planejar a sequestrar a neta dessa mulher. Mas quem vai explicar para a gente os detalhes, até mesmo de que forma que a polícia descobriu que eles estavam planejando esse assalto, é o delegado Paulo Faião, aqui da 10ª DP. Delegado, então, não satisfeitos com esse resultado, já que foi muito pouco para o que eles planejaram, o que eles pretendiam encontrar, eles pensaram que conseguindo pegar essa neta de 6 anos, conseguiria mais dinheiro? Boa tarde. Exatamente. No dia 8 nós fomos notificados aí sobre a prática desse crime, né? Nos chamou muito a atenção a facilidade com a qual esse criminoso entrou na residência, né? Coisa de segundos pelas imagens das câmeras ali, a gente vê que ele faz esse acesso, surpreende a proprietária da residência, uma funcionária, né? Ele age com extrema violência, subjugando as vítimas o tempo inteiro com arma de fogo e posteriormente com canivete, tranca essas senhoras dentro de um cômodo. A partir daí ele vasculha, né, o local, e como ele não acha objetos de mais valor, ele sai. Nesse primeiro momento, no início das investigações, o sinal vermelho já acendeu, né? Os investigadores já acreditavam da participação de alguém mais próximo. E aí, depois desses 2 meses de investigação, ele foi identificado, e a partir dessa identificação nós conseguimos vincular ele a essa funcionária que já estava há 8 anos, né, trabalhando com a família, ou seja, gozava de toda a confiança dos familiares, né, de forma que ela possuía tanto a chave da residência como as senhas para desativação do alarme. Esse foi outro ponto, né, doutor? Ele conseguiu destrancar a casa, desativou o alarme para não chamar ninguém. Exatamente. E a vítima, quando ela comunicou o crime, ela já de pronto já fez essa colocação, né? Porque o alarme no primeiro momento começou a tocar, mesmo ele utilizando a chave, o alarme foi disparado, mas rapidamente ele conseguiu fazer aí a desativação. Né? Então, durante essas investigações, após nós conseguirmos fazer essa vinculação, nós tivemos aí também elementos bem concretos, né, indicando que eles já estariam, inclusive, planejando o sequestro dessa criança de 6 anos, já que durante o roubo que eles executaram, eles não tiveram, digamos assim, um êxito, né, para obter bens de maior valor. Criança essa que essa mulher viu nascer e crescer. Exatamente, ela já estava na família há muito tempo, né? Provavelmente criou essa criança aí desde de uma idade muito tenra, né? Mas é isso, o sequestro quando ele tem essa motivação patrimonial, é muito comum que haja o envolvimento de pessoas do convívio mais próximo da vítima. Malta, outro ponto que ajudou nas investigações, claro, a polícia tem um tirocínio assim infalível, foi o seguinte: imagina você trabalha 8 anos numa empresa, no caso nessa casa, e aí de repente você decide ir embora e abre mão de todos os direitos. Foi isso que ela fez, quis ir embora, não preocupou com o acerto, nada, só foi embora. Exatamente. Posteriormente à comunicação do crime, a vítima, a proprietária da residência, retorna aqui, né, e ela chama a nossa atenção. Na verdade, isso foi até uma percepção da própria família, né? Acho que retomou, não tinha retomado ali no finalzinho não, a conexão com o delegado? Vamos ver, ou não? De demissão. Parou um pouquinho. Ah, desculpa, gente, deu uma falhinha aí no... Maicon, agora você tá me ouvindo, não tá? É porque deu uma instabilidade na sua conexão e a gente voltou aqui pro estúdio. Mas pode deixar o delegado terminar de falar, por gentileza? Se a gente teve uma falha técnica, doutor, naquela parte que eu estava explicando... Não, caiu mesmo, tá bom.
É assim mesmo, gente. Às vezes a instabilidade de conexão, mas me impressiona o fato. Realmente a polícia tinha que desconfiar, né? Como é que uma senhora trabalha numa casa durante 8 anos, ou seja, se fosse pedir demissão ou se tivesse sido demitida, teria ali um valor considerável para receber de rescisão, mas não quero. Não quer porque alguma coisa errada está acontecendo, né? Depois voltou para roubar a casa e com uma tentativa de sequestro da menina de 6 anos de idade, que ela era babá. Uma padaria da Asa Sul foi flagrada furtando energia elétrica suficiente para abastecer mais de 1.000 casas por mês. A gente tem mostrado aqui no jornal nos últimos meses vários estabelecimentos comerciais, alguns grandes inclusive, furtando energia elétrica que daria para abastecer milhares de casas. Isso é um absurdo. Sabe o que é um absurdo? Que a conta que a Neoenergia deixa de receber, ela divide, quem paga é a gente. Quem vai trazer os detalhes dessa história é a repórter Kátia Gomes. Ô Kátia, a padaria vai ter que pagar alguma multa, né? Além de ter que pagar realmente pela energia que consumiu? Ela vai ter que pagar sim, viu, Malta? Olha, segundo a Neoenergia, toda a energia que foi consumida, mas não foi medida, vai ser paga por meio de um processo administrativo. Além disso, a padaria também vai responder a um processo criminal, porque o furto de energia é considerado crime. E como você disse, Malta, essa energia ela era o suficiente para abastecer 1.500 residências durante 30 dias. Bom, esse medidor irregular, segundo a própria Neoenergia, ele já foi substituído. O que estava com problema foi levado para um laboratório, foi comprovada, né, essa alteração, inclusive por meio de fotos, né? E aí, diante dessa comprovação, será encaminhado agora para a Polícia Civil para que todas as medidas, né, sejam adotadas, porque, como eu disse, a padaria vai responder agora a um processo criminal. Bom, a Neoenergia disse que essa padaria não foi o único estabelecimento que foi flagrado furtando energia. Eles também identificaram outros estabelecimentos em Águas Claras, no Riacho Fundo e também no Saam. Para você ter uma noção, nesses estabelecimentos, o furto de energia poderia abastecer 10 mil residências, né, durante um mês. Ou seja, é muita energia que é consumida de forma irregular e acaba prejudicando, como você disse, Malta, toda a população. Bom, teve também uma outra operação, inclusive nós mostramos aqui no SBT Brasília, no mês passado, onde a Neoenergia identificou um clube na Asa Sul que também estava furtando energia. Em agosto, teve a primeira fase da Operação Massa Falida. Essa é a segunda fase da operação, onde eles identificaram 3 estabelecimentos, 2 padarias e uma pizzaria no Gama. Elas também estavam ali furtando energia. Nesse caso, a energia furtada daria para abastecer 2.500 residências. Ou seja, Malta, a Neoenergia ela está fazendo aí uma grande operação, vem fazendo, né, na verdade, ao longo do ano, diversas operações para identificar estabelecimentos que têm essa prática, né? Acaba consumindo ali energia e essa energia não é medida. Lembrando, reforçando que isso é crime, o furto de energia é um crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até 8 anos de prisão. Eu volto com você, Malta. Muito obrigado, Kátia. A gente fala aqui sempre que o prejuízo que uma concessionária de energia elétrica tem, ela não assume para si, ela divide com os consumidores, né? Então quem está pagando direitinho está pagando um pouco a mais, porque tem gente que não paga. Outro prejuízo indireto de um estabelecimento que furta energia elétrica é a concorrência desleal que ele estabelece com o seu par. Então tem essa padaria da Asa Sul, que não está pagando a energia elétrica como deveria. Aí tem ali perto, em outra quadra, um outro comerciante que também tem uma padaria que não entende por que o outro pratica um preço tão baixo, tão menor que o dele, ele está tendo os funcionários para pagar, sabe o preço que tem o custo do alimento, dos fornecedores, e aí fala, por que o outro pratica tão barato? Porque está furtando energia elétrica. Então isso é uma concorrência desleal que desestabiliza inclusive o mercado, tem que ser combatido. Ó, gente, nós vamos ter que preparar nosso bolso, porque o reajuste anual de energia elétrica, para falar nela, vai começar a valer imediatamente. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou o reajuste tarifário da Neoenergia Distribuição Brasília. O consumidor, na prática, vai ter um impacto médio tarifário de 11%. Então, diga aí, se a sua conta de energia elétrica na sua casa de R$200, vai passar para 223, 224. Muito, né?
Deixa eu parar aqui rapidinho de novo, porque eu prometi e eu cumpro. Aquela mocinha que eu tinha perdido o nome, mas que apareceu aqui no jornal, se chama Jasmine Silva Ribeiro, mora em Águas Lindas de Goiás e é filha da mamãe Ellen Silva Araújo. Ela falou: oi Felipe, eu e ela adoramos o seu programa, estamos sempre ligadinhos no SBT, a gente assiste todo dia, minha filha já mandou foto outra vez, mas não passou. Olha aí, dona Ellen, hoje passou, viu? Um beijo na família e um abraço gigante ao pessoal de Águas Lindas de Goiás que está sempre assistindo ao nosso jornal. Felipe Malta TV é um Instagram que você manda foto e quem sabe aparece aqui na tela da TV mais feliz do Brasil. De volta ao noticiário. Setembro registrou o segundo mês consecutivo com recuo na produção industrial brasileira, segundo o IBGE. Economistas afirmam que não há perspectiva de melhora nesses próximos meses. Seu Celso é microempresário. Há 25 anos tem uma pequena indústria de móveis em São Paulo que chegou a ter 26 funcionários. Hoje tem apenas 8. A gente está trocando por máquinas mais modernas. A gente troca também, não é só por causa da máquina do poderio, não, a falta de mão de obra especializada para trabalhar com móveis. No início deste ano sofreu com a falta de insumos, agora reclama dos altos preços dos fornecedores e da falta de financiamento. A gente então não consegue competir de igualdade com os grandes fornecedores. A produção industrial no país caiu pelo segundo mês consecutivo e registrou em setembro queda de 0,7%. No acumulado do ano, o recuo é de mais de 1%. Os dados são da pesquisa industrial mensal divulgada nesta terça-feira pelo IBGE. Com esses resultados, o total da indústria encontra-se 2,4% abaixo do patamar pré-pandemia, ou seja, fevereiro de 2020, e 18,7% abaixo do ponto mais elevado da série histórica, que foi alcançado em maio de 2011. Para essa economista do INSPER, vários fatores explicam essa queda. Uma indústria que hoje não tem tanta competitividade, que padece com investimentos que não acontecem na frequência que seria necessária. É uma indústria que sofre os efeitos de uma ausência de uma política específica para a produção industrial e para o crescimento desse setor. E ela não acredita que o cenário vá mudar nos próximos meses. A gente deve continuar vendo uma indústria que ou decai ou, na melhor das hipóteses, fica empatada. Mesmo assim, seu Celso sonha com dias melhores em 2023. Atender todas as nossas clientelas com bastante presteza e carinho, que é aquilo que a gente vem fazendo já há 25 anos. O nível de emissões de gases do efeito estufa no Brasil é o mais alto em quase 2 décadas, segundo dados do Observatório do Clima. Desmatamento, energia, indústria e agropecuária foram os principais emissores. Quase 2,5 bilhões de toneladas de CO2, o dióxido de carbono, foram emitidos no Brasil no ano passado, a maior quantidade desde 2003. O aumento foi de 12% em relação a 2020, a quarta alta em 4 anos seguidos. De acordo com o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases do Efeito Estufa do Observatório do Clima, a mudança no uso da terra e florestas, como o desmatamento, foi a responsável por quase metade de todas as emissões. Só a devastação na Amazônia contribuiu com mais de 1 bilhão de toneladas do gás carbônico, como o CO2 é conhecido. A principal questão a fazer agora é combater os atos ilegais. Embargar as áreas que são desmatadas ilegalmente para que elas não possam ter atividade econômica e assim criar um desincentivo aos novos desmatamentos. O setor de energia e indústria também teve aumento na emissão, puxado pela retomada da economia após a fase mais grave da pandemia, pela crise hídrica e o acionamento das termoelétricas. Na agropecuária, o aumento foi de quase 4% na comparação com o ano anterior. O estudo do Observatório do Clima afirma que, mesmo com a regulamentação da Política Nacional sobre Mudança do Clima em 2010, o Brasil não conseguiu avançar no compromisso de reduzir as emissões de CO2. Os especialistas afirmam que cumprir as metas de acordos internacionais estaria bem difícil. Quando as pessoas olham de fora para dentro e veem que a gente não tem governança, não é capaz de controlar o desmatamento, a gente perde credibilidade. O Ministério do Meio Ambiente informou que não comenta dados não oficiais. Agora o noticiário internacional. Um míssil da Coreia do Norte atingiu a costa da Coreia do Sul pela primeira vez desde que a guerra que separou os países há mais de 70 anos terminou.
Aliás, nem terminou, né? Que eles ficam em guerra, teoricamente, e aí fica aquela coisa. Os sul-coreanos falam em invasão territorial e reagiram também disparando contra os vizinhos. A resposta dos sul-coreanos foi pelo ar. Caças enviados à fronteira marítima lançaram mísseis que caíram no mar, já no território vizinho. Um aviso da tensão que mais uma vez cresceu na Ásia. A reação de Seul foi depois dos 23 disparos por ordem do ditador Kim Jong-un do país vizinho. Todos os mísseis caíram no oceano, mas pelo menos um deles atingiu uma região a menos de 20 quilômetros da costa sul-coreana. A Coreia do Norte afirma que os ataques são uma retaliação pelos treinamentos militares em conjunto conduzidos pela Coreia do Sul e os Estados Unidos. As manobras são parte, segundo os dois países, de exercícios de rotina para a defesa. Mas a Coreia do Norte afirma que são uma desculpa para uma iminente invasão. Os dois aliados do governo norte-coreano, China e Rússia, pediram calma e diálogo. O Japão, aliado de Seul, se pronunciou também imediatamente e alertou que o país de Kim Jong-un prepara um teste nuclear que pode virar realidade a qualquer momento. Algo que não acontece há mais de 5 anos. Dos Estados Unidos, o secretário de Defesa anunciou que deve se encontrar com o par sul-coreano no Pentágono nesta quinta-feira. Aqui na Casa Branca, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional também acusou a Coreia do Norte de envolvimento na guerra da Ucrânia. Segundo John Kirby, o ditador Kim Jong-un tem enviado um número significativo de material militar para a Rússia para ajudar Vladimir Putin com a invasão. Segundo os americanos, os norte-coreanos fazem parecer que o equipamento vai para o Oriente Médio ou o norte da África, mas o destino é outro. Os Estados Unidos avaliam aplicar novas sanções contra a Coreia do Norte, algo que também deve acontecer com o Irã, país que supostamente forneceu drones a Moscou. Sabia que tem agricultor rural descobrindo que ervas medicinais podem fazer mais do que curar? Elas podem gerar renda também. A Emater oferece de graça orientações sobre o cultivo e o preparo das plantas com foco no mercado fitoterápico. É na área rural do DF que os agricultores familiares aprendem que da terra eles podem produzir tinturas, xaropes, chás, pomadas. Então aqui a gente vai colocar 700 ml de álcool 70. A Maria Conceição já planta ervas há mais de 10 anos e agora pretende investir em novos produtos. Agora a gente vai aumentar a produção, né? Para poder agregar uma coisa melhor, né? Nesse curso Quintais Agromedicinais, os agricultores familiares descobrem que as plantas, além de curar, também podem gerar renda. Colocar essas plantas no mercado não é difícil, existe um crescimento e dá para viver sim. Aqui em casa vive exclusivamente de plantas medicinais, é a nossa fonte de renda. Os outros plantios é o nosso consumo. A gente vem lutando com outros tipos de plantações e às vezes a gente não está vendo tanto resultado. E aí a gente resolveu ver esses cursos através da Emater para a gente ver se a gente muda a rota dos negócios da gente. Os cursos da Emater, com foco no mercado fitoterápico, são gratuitos e acontecem em propriedades rurais espalhadas pelo DF. A gente vem agregando não só o conhecimento tradicional, mas também o conhecimento científico, né? Validando esse uso das medicinais, uso e também assim o seu cultivo, né? A Maria Rubineide está levando para casa uma erva baleeira, planta que tem propriedades anti-inflamatórias que logo ela vai começar a cultivar e transformar em pomadas. Moro na chácara há muito tempo e aí assim, toda a vida eu tive vontade de descobrir o que eu tinha dentro da minha área. Você tendo aquele remédio dentro do seu lugar, é muito mais fácil você curar alguma enfermidade, né, com o que vem da terra mesmo. Vamos terminar. Hoje teve foto, hein, gente? Vocês também mandaram muitas e a gente abriu aqui um espacinho para colocar. A Charliene Machado Sodré não postou uma foto agora há pouco assistindo ao nosso jornal, mas postou uma foto que ela tirou comigo, parece que foi 2019.
Você acredita que eu lembro desse dia? Você não colocou na legenda, mas eu acho, vamos ver se eu tô certo, que esse aí é o batalhão da Polícia Militar lá em Ceilândia e era da época que eu fazia reportagem na rua, a senhora me encontrou e pediu uma foto, não foi, dona Charlene? Beijo pra senhora, viu? Desde lá que a senhora nos acompanha todos os dias, muito obrigado. Postou essa foto agorinha há pouco, obrigado mesmo. E é sempre a gente coloca as fotos que vocês mandam pra Felipe Malta TV. Agora acabou, gente, eu tenho que entregar o programa pro esporte, porque o Palmeiras é o quê, Dani? Endecampeão. Olha, eu não sei, ele ganhou 11 vezes, como fala assim, endecampeão, 11 é campeão, eu não sei, você vai descobrir já já. Tchau.